Eu acho que muita gente até não consegue mais... Eu tava ouvindo, acho que era o Goldberg, num outro podcast aí no começo do ano, ele falando que as pessoas que tentam fazer... Quem escreveu uma carta agora fazendo uma previsão de como vai ser o mundo em 2035, provavelmente vai ter uma carta completamente errada, e em 2030 também, porque o mundo vai mudar muito rápido e ninguém sabe para onde isso vai, né? Então, tá cada vez mais complexo. Total. Com o IA agora, o que vai acontecer com o IA? Pô, o próprio Grok 3 lançado pelo Musk essa semana passada, cada dia ele lança uma atualização nova, completamente diferente. Então, especificamente o Grok 3. Pô, e ficou realmente muito bom, testei. Para imagens, para tudo. Imagem, exato. Então, assim, a gente está partindo de um pressuposto que a gente está tentando corrigir os problemas atuais, mas sem saber muito bem como vai ser o futuro, né? Eu estava até vendo, enquanto vocês estavam falando também dos gastos, né, dos Estados Unidos, hoje, praticamente o dia inteiro, a Bloomberg lá nos Estados Unidos ficava tentando encontrar respostas com os gestores gringos sobre o quanto o trabalho do Doge vai surtir efeito para a contenção da dívida americana, e se o mercado de bonds já estava precificando isso. Tem muita gente falar que o Trump era o responsável por fazer o S&P subir no mandato anterior, agora ele seria meio que o responsável por não deixar os yields abrirem ainda mais, né, de 10 anos. A minha pergunta, dei toda essa volta para falar exatamente sobre essa tentativa de contenção de gastos e unir o que a gente viu até agora. Por exemplo, o Musk e o próprio Trump estão sendo muito vocais em relação ao USAID, né, aquela agência que distribuía dinheiro para coisas que ninguém sabia até ao redor do mundo e muitas vezes até contra os Estados Unidos, né? Algumas instituições que o USAID estava dando dinheiro, elas trabalhavam para falar mal dos Estados Unidos nos seus países. Uhum. Olha que loucura. E isso com o dinheiro do contribuinte. E aí tem um outro problema. Porque de repente vai chegar um gestor e falar o seguinte: olha, a gente analisou aqui e o Doge é uma grande farsa. A economia vai ser tão pequena que é irrelevante no longo prazo ou no médio prazo para os Estados Unidos. Mas é muito mais conceitual do que percentual. Esse é o grande ponto. Quando o Donald Trump, que é um showman, que nem a gente estava falando, coloca o Elon Musk com uma meninada lá e fala, agora mostrem os dados para a população, ele não está preocupado só com quanto vai economizar ali. Ele está preocupado que o sujeito no Texas, lá no interior, olhe e pense o seguinte: caramba, o meu imposto está indo para isso? Uhum. Cara, o que está acontecendo com esse país? Que é meio que o brasileiro já sabe, mas não faz nada. Uhum. Né? A gente tem essas informações, pô, gastaram 500 mil em sofá, 100 mil em cortina, estão voando de jatinho o tempo inteiro. A gente tem essas informações. Eu acho que o americano tinha um pouco, mas não tinha tanto assim. E agora ele está tomando conhecimento de que o dinheiro que diziam que ia para as criancinhas da África estava indo para coisas totalmente loucas. E tem outro ponto também dessa história da eleição americana, né? Lendo os blogs americanos, vendo as emissoras, por exemplo, o ponto da imigração ilegal. O Trump é contra a imigração ilegal, as pessoas são contra a imigração ilegal. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: teve um furacão nos Estados Unidos, agora está me fugindo o nome, não foi aquele da Flórida, foi um antes, furacão com enchente e tal. E eu vi um vídeo das famílias que tinham perdido tudo, as famílias tinham perdido casa, os bens e tal. O governo deu um cheque de $750 para essas famílias. Então, você perdeu sua casa, perdeu tudo. Cara, você contribuiu a vida inteira com os impostos. O governo te deu um cheque de $750. Ao mesmo tempo, em contrapartida, e procure, não acredite em mim, parece mentira o que eu vou te contar aqui. Imigrantes ilegais em Nova York estavam recebendo do governo hospedagem grátis em hotéis que custavam $300. Mais um tipo de benefício ali, um cartão, um celular, uma grana por mês. Então, você é contra a imigração, você acha que todo mundo tem que morrer no meio do caminho? Não, não é nada disso, cara. Mas vamos parar para pensar o seguinte: o sujeito pagou durante a vida inteira os seus impostos. A família dele, antes ou depois, também está pagando os seus impostos.
Aí na hora que você precisa de uma ajuda do governo, cara, bichão, não tem dinheiro, a situação não tá boa, a dívida do país está crescendo. Aí um cara pula o muro, vai para Nova York, fica num hotel, 300 pratas a diária, aí você multiplica por 6, a depender de quando você estiver vendo esse vídeo, tomara que esteja bem menos. Como é que as pessoas se sentem? Você entende por que o Trump ganhou? Sim. Porque que às vezes o cara em Nova York ou em outro lugar votou nele, tu tá palmarisco, não gosto desse cara, mas vou votar nele porque eu não aguento mais, aonde vai parar isso? E o USAID é meio que essa história. A cultura woke é meio que essa história. Você de um lado diz que quer ajudar alguém, mas do outro é um bando de gente ali, cara, gastando dinheiro sem resolver problemas. Pega São Francisco, a mesma coisa, Califórnia cheia de problema. Votaram aquela lei que podia assaltar, aí agora já cancelaram. O gasto, São Francisco é o lugar nos Estados Unidos com mais gente na rua, né? O gasto para manter isso do governo é surreal. As pessoas continuam nas ruas e não para de aumentar o número de gente na rua. Só que a máquina para cuidar disso tudo gasta bilhões de dólares. Quer dizer, os governos vão criando estruturas que se retroalimentam e o sujeito lá na ponta não entende que a porra do tomate custa caro porque o governo está gastando demais. Eu acho que é isso que o Trump está querendo usar o Elon Musk para mostrar. O Elon Musk está mandando o governo... Porra nenhuma, a hora que o Trump quiser, acaba a brincadeira ali. Eu acho que é ele que está usando o Elon Musk e o Dodge para mostrar... Pessoal, olha aquela lista ali. Isso está ficando insustentável. Não tem dinheiro grátis. E é exatamente o que acontece no Brasil. Eu digo mais, eu fui cobrir as eleições americanas, eu também cobri as eleições na Argentina nos 2 turnos. Eu fui para lá, fiquei na Argentina, eu pegava táxi, eu pegava Uber, eu conversava com gente na rua... Mesma sensação. O Milei fez a mesma coisa. Por isso que eu digo, a chance do Brasil ter algum cara que mude um pouco o jogo passa um pouco por esse caminho também. Porque as pessoas não estão entendendo que o café está 100 pratas o quilo, está tudo custando muito caro, não dá para pagar direito a escola dos filhos, porque o Estado é um carrapato que está maior que o boi. E é isso que o Trump quer mostrar. É dar luz ao que, em teoria, é um senso comum, né? É um senso comum. Coisas muito básicas e simples que as pessoas não... Eu vi que tinha muita gente no governo, que já eram de mandatos anteriores, que estavam reclamando essa semana porque agora eles iam ter que responder um e-mail uma vez por semana para dizer o que fez ao longo da semana. É absurdo, o cara falou que estava trabalhando. Né? Cara, você só tem que responder. Isso. E o Trump dizendo, cara, a gente está encontrando muitos casos aqui de pessoas que nem trabalham mais, ou então que outras pessoas estão fazendo a função dessa, sabe? Então coisas mínimas assim que é isso. Ainda bem que é Estados Unidos, aqui no Brasil não acontece. Não deve acontecer. A conclusão, imagina o que não acontece aqui se isso ocorre Trump, lá. Eu acho que você está sendo micromanager. Microgerenciamento. Você quer que a pessoa vá todo dia trabalhar? Então, mas isso realmente acontece. O exemplo do que o Elon Musk fez no Twitter, ele entrou, demitiu 80% das pessoas e o Twitter continuou funcionando. Eu lembro de matérias na época saindo da mídia tradicional, né? Como salvar as suas fotos, seus dados no Twitter para quando ele parar, né? Todo mundo já falando, cara, é óbvio que vai parar. Joga um medo, ele mandou assim, 80% embora e hoje eu sou usuário do Twitter, melhorou muito. Não é que melhorou. Melhorou muito e agora tá com inteligência artificial. Sim, porra. Tá com vídeo 1080p, tá melhorando, ele tá desenvolvendo novas plataformas. E pasmem, depois que ele fez essas demissões, o que eu fiquei fazendo? Opa, deixa eu começar a monitorar a layoff, aqueles sites de demissões do Vale do Silício. Cara, passou uns 3, 4 meses, todas as Big Techs mandando embora. Por quê? Porque provavelmente o Zuckerberg e os outros caras criticaram o Elon Musk, absurdo, mandando embora isso aqui, e falaram pra empresa, dá uma olhadinha, se a gente também não tá com sobra. E é isso que aconteceu.